artística europeia iniciada no século XX. Esse movimento está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas e talvez o primeiro a focar na subjetividade, valorizando a expressão emocional do ser humano. O fauvismo tem uma temática leve, baseada na alegria de viver e nas emoções, e não tinha uma fundamentação relacionada à crítica e nem política. A identidade das cores era reduzida nessas obras, porém a extrema importância das cores era fundamental, pois nela indicavam, por exemplo, o limite, a perspectiva, o relevo e o volume. A composição, o retrato de Madame Matisse, a posição da cabeça é bastante convencional. O espaço, no entanto, é arbitrário, sem regra de perspectivas ou sugestão de profundidade. Die Bruck é uma associação artística formada em 1905 em Dresden, que marca a Semana de Arte Moderna na Alemanha. Tal como o nome indica, pretendia promover uma ponte de desenvolvimento da arte com relação à vida moderna. Ressaltar que o grupo, em 1910, estendeu sua atuação na cidade de Berlim através de Otto Miller. E logo no ano de 1913, o grupo se desfez, pois houve desavença entre seus membros. Os pintores do grupo Cavaleiro Azul, fundado por Wallace Kansky, procuravam por uma arte que expressasse experiências pessoais da vida do homem, confrontando a natureza. A arte abstrata ou abstracionismo buscava representar, através de pintura e escultura, pessoas ou objetos de maneira irreconhecível, ou seja, rompendo com o tradicional. Iniciou-se no começo do século XX e um de seus principais precursores foi o pintor russo Kandinsky. Através de suas pinceladas rápidas e cores fortes, ele marcou seu estilo abstracionista. Outro precursor também desse movimento foi Mondrian. Historicamente, o cubismo iniciou-se na obra de Cézanne, onde a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros. Georges Braque e Pablo Picasso, através das influências de Cézanne, em suas obras iniciaram a geometrização dos elementos da paisagem. O cubismo trazia a representação do objeto em 3 dimensões, numa única superfície plana, sob formas geométricas e com predomínio de linhas retas. Eram representados também como se o autor estivesse em torno deles, ou seja, visto de todos os ângulos, de todas as vistas possíveis, por cima ou por baixo, recebendo todos os planos e volumes de sua obra. As principais características do cubismo são a geometrização de formas e volumes, a renúncia à perspectiva, a representação do volume colorido sobre superfícies planas e também a utilização de cores austeras e a ausência do claro escuro. Os seus principais autores foram Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris e Diego Rivera. Nessa obra,
Braque mostra o violino e o cântaro, que são as duas peças-chave da composição, como se estivessem sendo vistos através de um espelho estilhaçado. Mesmo multifacetados, eles podem ser reconhecidos. Os pontos mais escuros são responsáveis pelo volume. A maior preocupação de Braque é com as linhas da composição, ficando a cor reduzida aos tons terras e cinzas. O método empregado é o chamado cubismo analítico. Fala, futuristas, tudo bem com vocês? Se você já conhece o significado dessa expressão, beleza. Se você não conhece, vem comigo que eu te ensino. A expressão futurista surgiu junto com o movimento futurístico em 1909, quando Filippo Marinetti fez a publicação do Manifesto Futurista na revista Le Figaro. Esse movimento vem através da saudação da era moderna, representada por máquinas, além de ser baseado na velocidade e no desenvolvimento tecnológico. Há também a desvalorização do tradicional, ou seja, o uso de cores vivas e de contrastes aguça ainda mais os traços futuristas em suas obras. Nessas obras, há também a sobreposição de imagens, pequenas deformações, para passar a ideia de dinamismo e movimento nas obras. Dentre seus principais autores e precursores, temos Giacomo Balla, Carlos Carrà, Gino Severini e Luigi Russo. Dinamismo de um cão na coleira, pintado em 1912, é uma das mais impressionantes obras de Giacomo Balla. Ele apresenta uma senhora que passeia com seu cão. A impressão que temos é que a senhora tem 15 pés, uns transparentes, outros opacos. O cão tem 8 rabos que se podem distinguir, enquanto as pernas estão perdidas num redemoinho de camadas imprecisas. Há 4 correias que o prendem a ela. O sentido de movimento desse quadro é criado por formas simples, umas inteiramente sólidas e outras que parecem feitas de ar. Mesmo sem a multiplicação das formas e sem os efeitos do movimento, essa tela trouxe algo muito novo. Não há quadros de Giacomo que nos apresentem um close tão preciso quanto esta obra. O suprematismo iniciou-se em 1915, quando o pintor Kamzin Malevich e o poeta russo Mayakovsky assinaram um manifesto a favor do movimento. Nesse movimento, a pintura teve como base as figuras geométricas, sem qualquer preocupação com a representação. Dentre os principais elementos, temos o retângulo, o círculo, o triângulo e a cruz. O quadrilátero preto, de Malevich, representa muito sobre a teoria do suprematismo. A superfície lisa representa o volume, profundidade e perspectiva, como um meio de definir o espaço. Cada lado ou ponto representa uma das 3 dimensões e o quarto lado representa a 4ª dimensão, o tempo. Como o próprio universo, a superfície preta seria infinita se não fosse delimitada por uma fronteira exterior, que é a borda branca e o formato dela. O neoplasticismo teve como principal criador Pierre Mondrian, que era um expressionista maduro da tradição de Van Gogh e dos fauvistas. Após sofrer o impacto do cubismo, suas ideias passaram a ter uma certa mudança, desenvolvendo um estilo totalmente não objetivo, também conhecido como de estilo, que era em homenagem a uma revista que apoiava as ideias de Mondrian. Dentre as suas principais características, temos a depuração das formas até chegar aos seus princípios fundamentais, linhas, planos e cubos.
era totalmente racionalista. Apresentava também a harmonia de linhas, as bases coloridas retangulares de diversas proporções e horizontes, formando ângulos retos. Utilizava também cores planas, de caráter saturado, principalmente as primárias, como o azul, o amarelo e o vermelho, e também a utilização do branco, o negro e o cinza. Entre os principais destaques nos nomes neoplasticistas estão Pierre Mondrian e Theo van Dazenbroek. Na composição 2 de 1922, manifestamente, no centro do quadro, percebemos apenas uma superfície branca, e não tem mais do que alguns traços, e ainda uma superfície que se dispõe a um fundo branco também bem visível na margem inferior. Podemos afirmar que o caráter abstrato do todo nunca foi tão perceptível nas obras de Mondrian. Nostalgia, a herança do romantismo e da arte primitiva, porém com aspectos às vezes um pouco sinistros. Representação de imagens oníricas, ou seja, sonhos, onde a imaginação é mais importante do que o mundo exterior, onde há um profundo sentimento de nostalgia e de sentimentos da infância. Já pensou se os objetos à sua volta se transformassem em obra de arte? Dadaísmo foi um movimento artístico voltado para a liberdade de expressão, na quebra da lógica do racionalismo, e usavam objetos do cotidiano retirados do seu contexto. Roda de Bicicleta, 1913. É considerada uma das obras mais representadas do dadaísmo na França, sendo uma das mais notórias obras do artista Michael Jump. Esta roda de bicicleta aparafusada a um banco desafiou as ideias tradicionalmente preconcebidas para a definição de arte. Essa escultura, a montagem, que não tem assinatura aparente, causa impacto por ser a sua materialidade dos usos cotidianos, apesar de uma justa posição vertical. Trata-se de um deslocamento, este por de ser de outra forma de arte. Surrealismo, a influência da psicanálise no subconsciente do artista, com manifestações bizarras, absurdas e lógicas, como imagens de sonhos e das alucinações. Não há respostas em minhas pinturas, só perguntas. Por que ele cobre o rosto? Por que ele está de terno? Essas são uma das perguntas a qual posso fazer diante desta obra. Magritte disse: pelo menos ela esconde o rosto parcialmente. Bem, então você tem a face aparente, a maçã, escondendo o visível, mas oculto, o real rosto da pessoa. É algo que acontece constantemente. Tudo o que vemos esconde outra coisa, e nós sempre queremos ver o que está escondido, pelo que vemos. Há um interesse no que está escondido e o que o visível não mostra. Este interesse pode assumir a forma de um sentimento bastante intenso, uma espécie de conflito, pode-se dizer, entre o visível que está oculto e o visível que está presente.